Eurodólar em início de semana. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar. Isto no início de mais uma semana que poderá ser muito bem calma antes da tempestade. Isto com uma semana onde vamos ter que esperar por quinta-feira para termos mais uns dados que possam aqui assim abanar um pouco os mercados, os PMIs, principalmente importantes na zona euro, que têm estado a originar expectativas de cortes de taxa de juros e mesmo ao Banco Central Europeu entrar em ciclo de cortes de taxa de juros como foi iniciado logo o primeiro aqui há uns meses atrás. Vamos ter ainda também o beige book importante para a decisão da Reserva Federal nos Estados Unidos na quarta-feira. E pouco mais há do que isso. O que é que vamos ter? Alguns eventos de alguma forma interessantes. O FMI vai reunir praticamente esta semana toda, onde vamos ter grande parte dos responsáveis dos bancos centrais, aqui com uma exceção feita nos Estados Unidos, na medida em que estamos nesta semana no período de silêncio da Reserva Federal, portanto, em que não vamos ouvir tanto, não vai haver tanta intervenção verbal pela sua parte. Pelo menos não podem falar de política monetária nem de economia em geral, e também vamos ter também ainda a reunião dos BRIC na Rússia, que poderemos ter aqui sempre alguma verbalização em termos em termos políticos que possam afetar, digamos, a confiança do mercado de alguma forma e, portanto, levar para uma aversão ao risco ou, por outro lado, para uma apetência ao risco. Tirando isso, não vamos ter muito mais do que isso. Além disso, também vamos continuar sim a olhar para as eleições nos Estados Unidos, que as sondagens têm vindo de alguma forma a favorecer um pouco Donald Trump e isso está a levar o dólar também a ganhos. E isso, obviamente, vai aqui refletir-se no nosso euro-dólar. Voltando agora aqui ao nosso euro-dólar e mais especificamente aos nossos gráficos, vemos aqui assim, portanto, o euro-dólar a testar aqui a nuvem de Ishimoku no semanal, estamos aqui a falar do gráfico semanal, em que tudo indica e que com o RSI e o MACD aqui a ficarem bastante mais neutros do que estavam até agora, em que continuavam a privilegiar a subida do euro-dólar, portanto aqui a tendência ascendente. Neste momento isso já não acontece e provavelmente podemos mesmo vir aqui assim testar a tal linha de tendência ascendente de médio prazo que se encontra aqui à volta dos 0,750. Já agora, só para verificar, há um dado interessante. Neste momento o preço está aqui à volta de 0,850. Vemos claramente este movimento todo bastante forte, aqui assim, descendente do euro-dólar desde que veio dos 1,12 até ao momento atual. Estamos a falar de cerca de um mês, pouco mais de um mês, e se repararmos e formos verificar aqui o diferencial de taxas há 2 anos dos Estados Unidos para a Europa, vemos que houve todo este movimento, e todo este movimento foi praticamente também durante à volta de um mês, um pouco menos de um mês, mas à volta de um mês, em que de um diferencial à volta de 1,35%, 135 pontos entre as taxas de juros a 2 anos norte-americanas para a Europa, neste momento passam a estar 185 pontos, portanto mais 50 pontos aproximadamente, 50 pontos base, maior o diferencial a favor dos Estados Unidos relativamente à Europa. Ora, isto acabou por fazer este movimento que nós vemos aqui assim, este movimento em queda, e o que eu coloco aqui de alguma forma e que tenho estado a verificar é neste ponto
seja, aqui nos 185 pontos, foram atingidos praticamente nesta altura, e estamos a falar de princípio de agosto, 1 de agosto, e aqui assim no princípio de julho. Ora, se nós no gráfico do euro-dólar, eu agora tiro aqui a semana, vou antes colocar no gráfico diário, que será provavelmente mais fácil. Neste momento o preço está, como eu digo, a 1,0850. No entanto, nesta altura, aqui assim, quando nos encontrávamos neste ponto, perto do sítio onde estamos aqui, e isso aqui estamos a falar à volta de 1 de agosto aproximadamente, o preço encontrava-se a 1,0777, ou seja, neste mínimo aqui assim que nós vemos. E se formos mesmo mais rigorosos e traçarmos esta linha para aqui, portanto estamos a falar de 1 de julho, o preço deveria estar aqui assim, onde está a 1 de julho, que é aqui assim à volta dos 1,0730. Portanto, 1,0730, 1,0777, se tirarmos aqui a média aproximada, estamos aqui à volta dos 1,0750, para termos o preço, digamos, relativamente se fizermos uma relação entre estes 185 pontos e o tal preço do euro-dólar nos últimos tempos. Ora, os tais 1,0750, lá voltamos nós a ver a tal linha de tendência ascendente que eu tinha falado antes. Portanto, isso é apenas uma mera curiosidade e, de alguma forma, não só curiosidade, porque, de facto, o spread dos 2 anos do dólar para o euro acaba por refletir-se muito no próprio euro-dólar e dar o caminho ao próprio euro-dólar. Ok, vamos agora voltar aqui ao gráfico diário, e no gráfico diário o que vemos houve aqui um break na semana passada já, como já fomos vendo, da média móvel dos 200 dias. Há aqui quase um reteste na sexta-feira, e aparentemente poderemos voltar a ter, aliás está aqui marcado por mim também já esta projeção para que o preço continue em queda, provavelmente. Isto é apenas a minha opinião, não é nenhuma recomendação de investimento, mas aqui está uma vez mais os tais 1,0777 que eu falava há pouco, os 1,0666, estes não vamos falar destes, porque estamos aqui assim nos tais 1,0730, e portanto aqui será, se eu desse aqui assim um objetivo para esta semana, eu colocaria mais uma vez os tais 1,0750. Vendo aqui assim no gráfico a 4 horas, verificamos que o preço veio uma vez mais testar aqui a média móvel 21, está aqui em volta da média móvel 21, não está a passar, temos o tal nível a 1,0881 que já tínhamos falado anteriormente, que também é um nível de resistência em que se mantém, e depois acima a média móvel 55 neste gráfico a 4 horas, aqui ligeiramente acima de 1,09, portanto à volta de 1,09. O que eu vejo aqui assim, há uma recuperação de facto em termos do MACD, como houve no RSI, mas está a esbarrar na linha de 50, na linha separadora que separa da contração da expansão em termos do preço, ou seja, do momento positivo ou negativo. Terminando aqui com o gráfico a 1 hora, o que nós vemos claramente o preço que teve na sexta-feira aqui assim acima, com o RSI acima da linha de 50, a dar aqui a tal correção que acabámos por ter, não tão grande quanto eu eventualmente até poderia imaginar, apesar da nossa caixa de preço ter ficado imaculada, digamos assim, na sexta-feira. Vemos uma vez mais o RSI agora aqui a cruzar a linha de 50 para baixo, e temos aqui a linha do MACD abaixo da linha de sinal uma vez mais, apesar de ainda estar positivo, portanto ainda temos aqui assim, digamos, a possibilidade de haver aqui alguma consolidação antes de vermos um movimento mais expressivo. De qualquer das formas, para o dia de hoje, eu não acredito que haja muito. Eu acho que o mercado está bastante expectante, não temos praticamente nada, não está nada agendado de especial em Washington, nas reuniões do FMI, de alguma intervenção verbal mais importante. Não temos dados económicos praticamente nenhuns, e portanto eu acredito que possamos ver aqui assim alguma consolidação a estes níveis. Eu admito mesmo, admito mesmo que o preço se mantenha
nestes níveis, continuo aqui com os 1,0870, 1,0875 como o nível máximo no dia de hoje, isso é aqui mais em baixo um pouquinho, e portanto a continuarmos aqui assim com também os tais 1,0820 por aí no dia de hoje como mínimo, ligeiramente acima provavelmente do mínimo que assistimos na semana passada, aqui há 1,0811, 1,0810. Portanto, para hoje eu acredito que possamos vir a ter um dia relativamente calmo, em que o preço poderá não exceder estes tais 50 pontos que eu aponto aqui, 1,0820 a 1,0870. Bom, mas isto é apenas a minha maneira de ver o mercado, não é nenhuma recomendação de investimento, como todos sabem. O que eu espero mesmo é que tenham bons negócios no dia de hoje, um resto de um bom dia, e amanhã cá estarei para mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!